E aqui no estúdio a gente recebe agora exatamente o deputado Ranieri Paulino, que é autor desse projeto, ele que é do MDB e é o líder da bancada de oposição na Assembleia. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a você, Hermes, uma alegria estar aqui de volta, saí agora há pouco da rádio, também trazendo informações sobre o nosso mandato, estou inteiramente à sua disposição. Bom, vamos começar aí explicando esse projeto da sua autoria? Na verdade foi uma sugestão, Elisânia Bandeira, até mandava agora uma mensagem para ela, justamente buscando trazer conscientização às pessoas, diminuir a discriminação, é uma doença autoimune, o lúpus, e eles têm muitas reclamações em relação, inclusive, ao tratamento, sobre diagnóstico. Então, é justamente a gente chamar a atenção para essa pauta, para esse tema, para fazer essa discussão. Eu acho que a Assembleia vive um bom momento nesse ponto, sabe? Eu falo até por mim, na minha última legislatura, das 4 que eu participo, eu trouxe muito mais um recorte na questão de trazer o mandato, buscando a priorização do mandato para a valorização da vida, para tratar das pessoas. Hoje mesmo recebemos uma comissão de pessoas, de pais, melhor dizendo, de filhos com doenças raras. Nós temos uma frente parlamentar, e o deputado Tovar, inclusive, que trata dessa pauta juntamente com autismo. Então, são ações que a gente tem que buscar justamente para valorizar a vida em plenitude. Então, existe uma reclamação muito grande em relação ao diagnóstico, especialmente de pessoas com doenças raras, como autismo também, Então, quer dizer, que perpassa, inclusive, por uma melhor qualificação dos profissionais. Então, desde da forma de instrução nas faculdades. Então, a gente inclusive, tratou desse assunto hoje para fazer uma discussão junto aos reitores, junto às universidades, para preparar, não apenas preparar melhor, mas até trazer algumas matérias que identifiquem doenças raras, autismo, que ainda não são estudadas devidamente aqui na Paraíba. Bom, deputada, aí o senhor falou que foi uma sugestão de uma pessoa, de uma eleitora, e o senhor conseguiu Não sei se ela votou comigo, voto é secreto, espero que sim. Eleitora mas o mandato geral, eu faço com muita interação, viu, Ernest? Sim, era isso que exatamente que eu ia lhe perguntar, porque os deputados agora, eles parece que têm mais uma interação com os eleitores, com a sociedade. Isso é importante, porque a sociedade também tem que sentir que realmente a Casa Legislativa pode beneficiá-los de alguma forma, fazer campanhas educativas como essa, e aprovar projetos que interessem realmente à sociedade. Eu tô no meu 3º ano agora, há 3 anos consecutivos, que a gente faz o Setembro Amarelo. E tem ganhado muito reforço, inclusive, nessa legislatura, de vários deputados novatos que trouxeram isso. Eu tenho sido procurado por muitas pessoas que têm se identificado com o nosso mandato, com esta bandeira, para às vezes se abrir, para dialogar, para buscar orientação, acompanhamento, é alarmante. Eu estou dizendo assim que a interação ajuda muito, Eu sempre fiz isso. No meu primeiro mandato, o lema da campanha, eu quero fazer um canal de interlocução com a sociedade. Isso lá em 2006. Mas aí tem a questão também das redes sociais, Exato, que potencializou, ajudou muito, sem dúvida alguma. Então eu já queria fazer interlocução e agora a gente faz de forma mais imediata, É bastante louvável. Inclusive hoje eu aprovei um requerimento para a gente fazer uma discussão sobre o impacto na vida das pessoas em relação à tecnologia 5G. Vai ter um piloto em Campina Grande, e isso vai impactar no relacionamento das pessoas, de algo que ainda é muito complexo. E aí, pessoas especialistas aqui na Paraíba, que tratam desse assunto, nós estamos convidando para fazer esse debate. Por um lado, nos ajuda, aproxima muitas pessoas, mas também, por outro lado, distancia. Então, a gente tem que saber a dosagem certa do uso das tecnologias. É algo que tem impactado na vida comportamental da sociedade, a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Pois é, essa interação, essa interatividade ajuda não só os políticos, os meios de comunicação também, porque são multiplataformas. Política 4.0, um novo formato de se fazer política. Olha, essa eleição, inclusive, eu não tive nenhum prefeito me apoiando. E só tive 2 municípios acima de 1.000 votos. Foi Guarabira, minha cidade, e João Pessoa. O restante foi muito diluído, retalhado. E ajudou muito, foi essa forma de eu fazer política, interagindo com as pessoas. Foi muitas bandeiras que me elegeu. Por isso que é tão caro para mim, qualquer tipo de entendimento político, se preservar minhas bandeiras. Se for para alienar as minhas bandeiras, estou fora. A Assembleia Legislativa, depois daquela semana de polêmica envolvendo um racha na base governista, retoma no plenário. E é importante também que essa agenda seja retomada, que esse debate político aconteça normalmente, natural,
mas que também não atrapalhe essa agenda de votação em plenário. Faz parte. A Assembleia ela tem que priorizar o seu rito próprio, né? De debates, de discussões, de matérias, mas faz também, naquele momento próprio, né, o debate político. Inclusive, eu não fui ontem para a Assembleia, acho que você acompanhou, aconteceu um episódio comigo, fui assaltado à mão armada e teve consequências que fiquei a manhã toda ocupado com isso, mas minha vontade mesmo era ter ido, levado uma bacia de pipoca e ver, né, o que os girassóis dizem hoje, do que eu dizia antes, inclusive, em relação a esses problemas. Hoje, que eu me sentia pregando no deserto, né, sozinho. Às vezes trazia minhas colocações e aí vinha, né, uma ampla bancada contra mim, às vezes meios de comunicação. Eu sofri muito, né? E agora eu tenho até visto, olha, eu tinha razão. Ó, o que eles estão dizendo agora é o que eu alertava já, né, desde há 8 anos atrás. Que eu sou... O senhor está falando do discurso do líder do governo, também, Ricardo Coutinho. Também. Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa teve a coragem de ir à tribuna e fazer a sua explanação, mas na Rádio Corredor, o que dizem são coisas horrorosas, inclusive, que eu nem ousaria dizer. Eu nunca fui tão forte com o ex-governador Ricardo Coutinho como muitos que eram aliados dele até semana passada ou 20 dias atrás estão dizendo agora. Eu sou muito moderado, nas minhas afirmações, mas sou peremptório nas posições. Já que o senhor está falando desse corredor da chamada Rádio Pinhão, a gente está aí também observando as declarações de liderança do governo, como o próprio ex-governador Ricardo Coutinho, como o atual governador João Azevedo. E Ricardo Coutinho, numa das suas entrevistas numa emissora de rádio do interior do estado, disse que João vai ter muita dificuldade na Assembleia Legislativa para manter a governabilidade. O senhor tem sentido isso como líder da oposição? O senhor acha que esse racha na bancada, a oposição pode se aproveitar de alguma forma e assistir aí de camarote dificuldades para o governador João Azevedo? Na verdade, o estilo de fazer política do ex-governador Ricardo Coutinho é totalitário. Então, ele não permitia dificuldade, porque ele tentava trucidar, claro, politicamente. Estou falando. Sim. A gente está falando politicamente. Para não ter interpretações diferentes, né? Tentava trucidar a oposição. A gente chama de rolo compressor. Rolo compressor. Ameaçou uma vez dar uma surra de vara na oposição, né? Esse tipo de comportamento eu não espero nem de João Azevedo, nem dos próximos governadores, porque isso aí é algo tão primitivo, né? É quem não respeita lei alguma. Então, de fato, a forma que ele percebe a classe política, inclusive se utilizando dela, porque isso é uma falácia, né? É um dos maiores falastrões que a Paraíba já teve, é o ex-governador Ricardo Coutinho. Ele tem muito mérito administrativo, parabéns nos seus méritos, no que focou, mas é muito contraditório. Então, ele não diz o que sustenta, já começa por aí, ou melhor, não sustenta o que diz. Para mim não é surpresa que Ricardo vai votar em Bolsonaro ainda. Para mim não é surpresa alguma. Ele votou em Cássio. Ele dizia muito pior de Cássio. E depois se aliou a Cássio, né? Ele dizia pior de Cartacho. Então, sinceramente, as declarações de Ricardo, eu acho até risível, porque ele não sustenta o que ele diz. Esse é o grande problema. Deputado, a oposição pode perder aí? O senhor acredita que a oposição pode perder até 3 deputados estaduais? Mas eu não sei se ele disse isso com a oposição, não. Acho que foi com a bancada do governo. Com a bancada do governo? Porque o governo tem 2 bancadas. A oposição não, só tem uma bancada. Mas o governo que tem essa versatilidade aí, o G11 e a bancada do governo, é que são duas bancadas. E às vezes eles migram entre eles mesmos, né? E aí eles mesmos fazem o código de ética de quem entra e quem não entra. É uma coisa bem inusitada, né? Mas até pedagógica, né? Pedagógica. Interessante. A oposição vai ficar esperando, vai assistir de camarote todo esse racha ou vai definir uma estratégia sem esperar, sem saber exatamente aonde vai parar esse racha do PSB? Não, nós não estamos apenas esperando, nós estamos cumprindo o nosso papel. Naturalmente, eu vim há 8 anos fazendo críticas ao projeto. Né? Se vem o líder do governo, né, e faz críticas, naturalmente é muito mais fácil de ser manchete do jornal do que eu, que vinha dizendo isso, que não era mais surpresa para ninguém. Né? Teve uma época, Hermes, que eu pregava no deserto. Eu já falei isso aqui? Não. Pregava no deserto. Né? Agora eu preciso economizar um pouco minhas palavras, porque muita gente agora, em toda esquina, perderam a vergonha e o medo de falar do ex-governador Ricardo Coutinho. Eu nunca tive esse medo, nunca tive esse receio, sempre tive respeito, mas medo não. Porque, então agora como ficou meio que uma coisa mais ordinária, né? Fazer críticas ao projeto, né?
Então, esses que falavam muito pouco sobre o projeto, agora estão falando, vira capa de jornal. E isso, naturalmente, mas a oposição continua cumprindo o seu papel. Nós temos um pedido de CPI, inclusive eu tenho advogado, né, a tese que a CPI seria um grande instrumento para o próprio governo demarcar seu território e tentar tirar esse lixo debaixo do tapete. A explosão disso, eu não meço as consequências. Pode ser caco para todo lado, né? Então, o governo, se ele deseja se demarcar o seu espaço e dizer que o projeto dele é limpo e o outro projeto era sujo, eu acho que pode usar a CPI, inclusive, como instrumento de fazer a demarcação desse espaço. Essa CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é a CPI da Cruz Vermelha ou das organizações sociais? Organizações sociais. A Cruz Vermelha é o nome fantasia da CPI, ficou Cruz Vermelha pelo rombo aí de 1 bilhão e 100 milhões de reais que a Cruz Vermelha faturou dos cofres públicos paraibanos, mas seria das organizações sociais. Inclusive, as informações que eu tenho é que na educação os problemas são mais graves ainda. E a delação da secretária Livânia, ela fez uma delação e você veja ali são capítulos, né? O capítulo que foi divulgado foi sobre 2010, fazendo menção ainda à gestão de prefeito, ainda de 2009. Imagina os capítulos de 2011, que foi quando a Cruz Vermelha começou a operar na Paraíba. Então vai vir muita coisa aí, né? E a consequência disso, na verdade, é difícil ainda você fazer uma avaliação. Eu tinha, na verdade, informações de que havia muitos desvios, denunciei várias vezes na tribuna da Assembleia, mas eu não dimensionava o tamanho disso. É muito maior do que eu imaginava. Por isso que muitas lideranças minhas, né, que são mais voláteis, a maioria não ficou, mas muitas que são mais voláteis, né, foi cooptada. Foi uma eleição de muita cooptação de 2010 para cá. Essas eleições de 2010 para cá, todas, né, têm esse grande vício na corrupção eleitoral, porque houve atuação das organizações sociais. Eles começaram a operar em 2010, vendendo os serviços para o governo, mas a doação em campanha já começou na eleição de 2010, antes mesmo de entrar na Paraíba. Com essa nova configuração no plenário, deputado, o senhor vê chances de ser instalada essa CPI? Vejo chances, sim. Vejo chances, especialmente os deputados novatos, eu vejo sim. Dentro dos deputados novatos. É preciso o quê para instalar uma CPI? Os deputados novatos estão querendo fazer um debate muito interessante sobre o cheque cidadania, cartão cidadania, cartão alimentação, que foi distribuído em campanha eleitoral. Eles mesmo que estão... Foi citado ontem pelo deputado Ricardo Barbosa. Pois eu falava muito sobre isso, né? Mas agora tem uns deputados, os novatos, que têm muitas informações. O próprio deputado Ricardo Barbosa também está proposto a fazer esse debate. É interessante fazer isso. Inclusive, temos que fazer uma radiografia de como a concessão foi feita, de que forma, né? E especialmente um comparativo em relação à eleição ao ano passado, que houve eleição, e este ano, e os critérios que foram concedidos, a metodologia, inclusive, diz que era como se fosse em bodega mesmo. Era de vale. Quer dizer, essa é a forma, né, de fazer política da década de 30. Né? Esse povo diz que é progressista, que é socialista, mas fez, né, o que era feito talvez nas campanhas de interior, bem interior mesmo do Brasil, no século passado. Né? Como é que anda o requerimento da CPI, das organizações sociais? Temos 11 assinaturas, falta uma. Está faltando uma assinatura, duas assinaturas. Isso. Ok. Deputado, obrigado pela presença mais uma vez, pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado.